tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui para a gente iniciar o nosso segundo assunto do Caderno 2 de Física, que fala sobre volume, massa e densidade. Na verdade, volume, massa e densidade são propriedades da matéria. E o que é matéria? A gente viu no sexto ano que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, quando a gente fala em massa, tem a ver com peso, para dar uma clareada aí na mente de vocês. E quando a gente fala em ocupar um lugar no espaço, tem a ver com volume. Quando nós observamos coisas sólidas, então, algo sólido, né? Quando eu pego essa caixinha de apagador e vejo que ela ocupa um lugar na minha mesa. Isso tem a ver com volume. Ela está ali ocupando aquele espaço. Aí eu pego e sinto sua massa. Tem a ver com peso. Beleza? Então, a gente vai começar a estudar essas duas propriedades. Por isso que eu estou falando mais especificamente de volume e massa. A densidade nós vamos ver depois. Alguns exemplos de matéria. Que eu estou falando de matéria, que é o estudo da matéria. Então, a água é matéria, a gente estudou também no sexto ano, né, as mudanças de estado físicos da água e da matéria de uma forma geral. Nós vimos que a água poderia ser encontrada no estado sólido, líquido, gasoso. Então, a água é matéria. A água, ela tem massa, porque, por exemplo, eu pego um copo com água e eu sinto que ele fica bem mais pesado quando ele está cheio de água do que quando ele está com a menor quantidade de água. Isso tem a ver com a sua massa. E volume, porque ela está aqui ocupando um lugar dentro desse recipiente. Então, praticamente tudo que nós conhecemos, que nós sabemos, é formado por matéria. O ar, a água, nosso organismo, os objetos de uma forma geral, o solo, tudo é formado por matéria. E, como eu disse no início dessa aula, a matéria ela tem algumas propriedades. O volume é a primeira propriedade que nós vamos estudar. O volume é uma grandeza física que indica a quantidade de espaço ocupada por um determinado corpo, como eu falei para vocês ainda agora. E em laboratórios, especificamente, existem alguns instrumentos que a gente não ouve muito falar no nosso dia a dia, que são utilizados para medir volumes, que é o caso desses, que são a pipeta, o primeiro, a bureta, o segundo, o balão volumétrico, o terceiro, o quarto, a proveta e o quinto, o Becker. No nosso cotidiano, nós também medimos líquidos, né, o volume de líquidos de diversas formas. Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma jarra de suco e aqui ao lado, né, mostra o quanto de ml existe em cada espaço ocupado pela água. Então, aqui 250 ml, 500 ml, que equivale a meio litro de água, né? Aqui 750 e aqui 1000, no caso, 1 litro de água. Então, a gente utiliza de vários instrumentos para medir o volume dos líquidos, Mas, quando eu falo em sólidos, eu creio que vocês já estudaram isso em matemática, existe uma formulazinha para eu conseguir calcular qual é o volume de um determinado sólido, que é medir o seu comprimento, vezes a sua largura, vezes a sua altura ou profundidade, tá? Então, comprimento, vezes largura, vezes altura ou profundidade. Se eu quiser saber o volume desse sólido, era só eu multiplicar essas três medidas. E é como a gente está vendo que se trata de centímetros, a resposta seria centímetros cúbicos, após o resultado desse cálculozinho aí das três medidas. Por isso que o volume, né, geralmente, quando as suas medidas elas são expressas, está sempre elevado a 3, porque é uma referência desse cálculo das três medidas, para poder ter sido obtida. E nós vemos aqui algumas unidades de medidas mais utilizadas quando a gente fala em volume. A medida considerada universal pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. É o mais utilizado no Sistema Internacional de Unidades, aquele que eu estava vendo na outra aula.
Percebam que todos os símbolos estão sendo escritos com iniciais minúsculas, de acordo à regra também desse mesmo sistema, sendo que a exceção é para litros. Lembram que o litro ele pode ser escrito o seu símbolo tanto com letra maiúscula como com letra minúscula. Por isso que aí ele está com letra maiúscula. Então, vamos lá. Vamos ver as correspondências. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ou seja, quando eu digo que recebi minha conta de água e vi que foi gasto 25 metros cúbicos de água, significa que na minha casa, naquele mês, foi gasto 25.000 litros de água. A gente tem que lembrar dessas equivalências, principalmente na hora de responder os exercícios. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, vamos tentar associar também essas unidades que a gente não ouve muito falar no nosso dia a dia, né? Quando eu digo assim, comprei uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Comprei uma garrafa de refrigerante de 2 decímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá? São sinônimos. 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos ou 1 litro é igual a 1.000 ml. É a mesma coisa. Então, quando eu mostrei aqui para vocês, né, as medidas que existem na minha jarrinha de suco, quando eu tenho aqui 250 ml, é a mesma coisa que 250 centímetros cúbicos. 500 ml, a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos, porque 1 ml, como nós estamos vendo aí no slide, equivale a 1 centímetro cúbico. É como se fossem sinônimos, essas unidades de medida, tá bom? A gente tem sempre que lembrar dessas unidades e das suas relações. Aí, na página 289, tem um experimento que deveria ter sido feito com o uso de uma proveta. Como eu não tenho em casa e sei também que algumas pessoas não têm em casa, a maioria, então eu resolvi, né, passar as informações para vocês dessa tabela, porque elas vão ser muito necessárias depois na resolução de alguns exercícios. Então, era para pegar a proveta, colocar uma certa quantidade de água e observar cada objeto, o quanto de volume de água vai subindo quando você coloca cada um deles de forma separada. E aí, através de um cálculo de subtração, você ia ver o quanto de líquido foi elevado, subtraído da quantidade que tinha antes e chegar ao volume daquele objeto, tá? Então, anotem aí na tabelinha de vocês, da página 289, uma bolinha de gude, 4 centímetros cúbicos, ou seja, 4 cm elevado a 3, né? 3 bolinhas de gude juntas, 12 centímetros cúbicos. Uma bolinha de metal, 3 centímetros cúbicos. Uma pedra pequena, 3 centímetros cúbicos. Uma rolha de cortiça, 4 centímetros cúbicos. Uma rolha de borracha, 3 centímetros cúbicos. Lembrando, né, centímetro cúbico é cm, tudo minúsculas letrinhas, elevado a 3, como tá ali no quadro, tá? Ó, cm elevado a 3, beleza? Deixa eu só dizer aqui, falando de quadro, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês um exemplo, quando a gente fala em sólidos. Quando a gente fala em sólidos, por exemplo, eu tenho uma piscina, certo? E aí ela tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2 de altura. Eu quero saber qual é o seu volume. Se de repente eu fosse encher essa piscina, eu ia precisar de qual a quantidade de água para encher essa piscina? Então, aqui é só multiplicar, né, as 3 medidas, 10 vezes 7 vezes 2. Isso me dá 10 vezes 7, 70, vezes 2, 140. 140 metros cúbicos. Seria a quantidade de água necessária para encher totalmente essa piscina. Mas se eu quiser saber, isso equivale a quantos litros? Vamos lembrar? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, isso aqui é o mesmo que 140 vezes 1.000 dá 140.000 litros de água
que são necessários para encher completamente essa piscina. É uma situação hipotética, beleza? 140 mil litros de água. E se, de repente, eu não tenho essa quantidade toda de água disponível para encher essa piscina, então eu vou contratar o serviço de caminhões-pipa para poder enchê-la.